Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o avivamento no tempo de Ezequiel, os grandes avivamentos no mundo e o terceiro, os avivamentos mudam a história. Nosso texto áureo está em Ezequiel capítulo 47, versículo de número 5, que diz: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A nossa verdade prática diz que somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Então não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra maneira. É somente através do mover do Espírito Santo. Primeiro tópico, avivamento no tempo de Ezequiel. Primeiro subtópico, calamidade e restauração de Ezequiel. Trimestres passados nós estudamos sobre Ezequiel, um trimestre inteirinho falando sobre o profeta Ezequiel. Então Ezequiel, o que ele fez? Ele era o atalaia que alertou o povo dos duros juízos de Deus contra a desobediência, contra a apostasia do povo de Israel, que é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Ezequiel capítulo 6, versículos de 3 a 5 vai dizer assim: E dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Olha só o que Deus estava dizendo. Para os adoradores de falsos deuses, que ele iria destruir, que ele ia matar, que ele ia colocar os seus ossos diante dos seus deuses. Ou seja, o adorador adorava um falso deus, Deus está dizendo que vai matar ele e vai espalhar os seus ossos diante do altar do seu Deus. Ou seja, esse Deus aqui não serve para nada. O único Deus verdadeiro é aquele que criou os céus e a terra. Esse é o nosso Deus, esse é quem nós servimos, esse é quem nós tememos, esse é quem nós amamos, esse é quem nós adoramos. E o povo começou a se desviar, servir esses falsos deuses. O que eles resolviam para ele? Não resolvia nada, não tinha poder para fazer absolutamente nada, muito menos cuidar, proteger da vida para eles. Ezequiel 9,4 também diz assim: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, Deus ele faz diferença entre o fiel e aquele que é profano, entre o servo dele e aquele que não serve a ele, entre o cristão e entre o ímpio. Deus faz diferença. Ele vai fazer uma marca, nesse caso aqui, ele vai fazer uma marca na testa, um sinal, a letra Tav. A palavra sinal significa Tav, né? É a letra Tav hebraica. Então ele vai fazer esse sinal para fazer separação de quem é o povo dele e de quem não é, daquele que geme por causa de justiça, por causa das abominações que as pessoas têm feito, que os seus irmãos têm cometido. Eles gemem, eles sentem nojo disso daí, eles não se coadunam com esse tipo de pecado, eles se separam, e Deus também faz essa separação. Ezequiel 36, 21 diz assim: Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou. Ou seja, a casa de Israel profanou o santo nome de Deus entre os gentios para onde foi. Eles profanaram o nome de Deus aqui, Deus espalhou eles pelas nações e eles profanaram o nome de Deus entre as nações para onde eles foram. Mas Deus teve misericórdia e não destruiu o seu povo por completo. Deus é sempre assim, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. O segundo subtópico vai falar sobre um vale de ossos secos. Então a visão do vale de ossos secos, ela era uma representação da condição espiritual do povo de Israel. Era simplesmente isso daí. Então Ezequiel 37, 4 e 5 vai falar: Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então o Espírito vai entrar nesse povo e eles vão ter vida novamente. O corpo sem o Espírito está morto. Nós estamos vivos porque temos o Espírito de vida, mas nós só podemos ter a vida plena se tivermos o Espírito Santo de Deus habitando em nós.
Então, nesse caso aqui, havia uma promessa de um grande avivamento sobre a nação de Israel. É isso, o que ele está dizendo aqui é isso: o Espírito vai voltar. Vocês perderam o meu Espírito, vocês estão mortos espiritualmente falando. Mas Deus havia prometido que haveria um grande avivamento nacional no todo o território de Israel. Ezequiel 37:3 diz: E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Porventura, por acaso esses ossos podem viver? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então, depois de profetizar, a Ezequiel contemplou o milagre também. Olha só, versículo 37, versículo 10 do capítulo 37 de Ezequiel. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então a palavra tem poder. Ezequiel profetizou e ele contemplou com seus olhos o milagre. Mas onde está escrito, Valdecir, que a palavra tem poder? Está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Não é a teoria da confissão positiva, tudo que você fala, se você falar negativo vai vir coisas ruins na tua vida, se você falar coisas positivas vai vir... Não é essa teoria, não é a confissão positiva, tá? É palavra de Deus. Olha aqui, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem, como se elas já existissem através da sua palavra, e através da sua palavra realmente elas passam a existir. Lucas capítulo 7, versículo 7 também diz assim: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Está lembrado do contexto dessa passagem aqui? O camarada nem era de Israel, chegou para Jesus e falou assim: meu criado, meu servo tá doente em casa. Ele falou assim: eu vou lá. Jesus falou para ele: eu vou lá e vou curá-lo. Aí ele falou assim: não quero que o senhor vá debaixo do meu teto. Eu estou parafraseando aqui, tá? Não quero que o senhor vá para debaixo do meu teto, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas diga somente uma palavra e o meu servo sarará. Olha só, nem em Israel ele encontrou tanta fé como a desse homem. Ok? Então, por quê? Através da palavra. O homem conhecia o poder da palavra, porque ele também tinha homens sujeitos a ele. Ele falava uma palavra e a pessoa obedecia. E ele entendeu que com Jesus não ia ser diferente. É só Jesus falar uma palavra que o servo dele seria curado. Ele acreditava no poder da palavra. E olha só, Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 3, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus falou e aconteceu. Ou seja, todas as coisas, elas foram criadas através do poder da palavra. Agora, olha em João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Eu coloquei aqui a tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, foi de propósito, tá? Nós costumamos ler uma outra tradução que é Almeida Revista Corrigida, e eu coloco aqui também Almeida Corrigida e Fiel, mas nesse caso aqui eu coloquei proposital. Por quê? Para você ver que é a palavra. Na nossa Bíblia está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não é isso? Mas o verbo e palavra é a mesma coisa. Verbo é a palavra. Agora o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Da palavra, do verbo, de Jesus. Jesus é a palavra. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou nada do que foi feito se fez sozinho. Nada se criou sozinho, nada se criou por acaso, nada proveio de uma explosão, a não ser que Deus provocou a explosão. Porque do contrário, nada aconteceu sozinho, nada se criou sozinho. Então tudo foi feito por intermédio da palavra. Então a palavra tem poder, nós precisamos crer nesse poder. Olha o que diz João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que para ser discípulo dele, tem que permanecer na palavra dele. Senão, não tem como. Não existe outro jeito de ser discípulo de Jesus senão permanecer na palavra de Jesus. Terceiro subtópico vai falar o rio das águas purificadoras. Ezequiel 47,3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, aproximadamente 450 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos arteiros ou pelos
tornozelos. Então a primeira medida que ele fez, as águas deu no tornozelo. Então a cada etapa de 1000 côvados, ou de aproximadamente 450 metros, o profeta Ezequiel andava pelas águas e as águas iam subindo um pouquinho mais. Então na primeira vez deu nos artelhos, na segunda vez deu nos joelhos, na terceira vez deu nos lombos ou nas cinturas, e por fim era um rio que não conseguia atravessar a não ser a nado, como foi lido no nosso texto áureo. Ezequiel 47:12 diz também: e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então, as águas saem do santuário, especificamente do trono de Deus. Então, esse era o grandioso avivamento que Israel iria experimentar, ou haveria de experimentar. E o resumo desse tópico diz que o vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Então, para mais informações sobre esse primeiro tópico aqui, nós tivemos um trimestre inteiro falando sobre Ezequiel, falando a esse respeito. Então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado para você só clicar e abrir mais informações se você quiser. São 13 aulas, se não me engano, falando somente sobre Ezequiel. O segundo tópico vai falar sobre os grandes avivamentos no mundo. Primeiro, na Europa. Então na Europa vai falar da Alemanha, vamos falar da Inglaterra e vamos falar do país de Gales. É isso mesmo. Então, na Alemanha, 1722, aproximadamente 1722, o conde de Zinzendorf, o foco dele, houve um grande avivamento por conta dessa pessoa aqui, e o foco foi em missões mundiais, em pregar o evangelho para toda criatura. Na Inglaterra aconteceu por volta de 1740, com John Wesley, já conhecido, né? Charles Wesley, George Whitefield, e eles pregaram contra o formalismo. Então esse foi o foco, o formalismo, tirar o formalismo de dentro da igreja, porque uma coisa é você fazer aquela caminhada, religiosidade, vamos usar essa palavra aqui, uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser cristão, temente a Deus, servo de Deus, fiel. Então uma coisa é você ser formal, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, avivado. No país de Gales, 1904 e 1905, por uma pessoa chamada Evan, não é um homem, tá? Evan Robertson, um adolescente de 13 anos, menininho novo, de 13 anos. Qual que era o foco da pregação dele? Abandonar a prática do pecado, se converter, se arrepender. O que aconteceu? Alcançou muitos países ao redor do mundo por causa da sua pregação. Aí o segundo subtópico vai falar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve Charles Finney, que teve grande influência de Campbell Morgan, acho que é esse o nome dele, né? De Campbell Morgan. Ele pregava, esse Morgan, ele pregava um viver pleno na presença de Deus contra uma vida morna. Então uma coisa é você ter uma vida morna, ser um cristão morno, e outra coisa é viver pleno. Então são níveis diferentes. Ele pregava o viver pleno, a vida cheia, a vida constante do Espírito Santo em relação a uma vida morna que a maioria das pessoas tinham vivido. Então através dele houve um grande avivamento também nos Estados Unidos. O terceiro subtópico fala sobre raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, acho que é esse o nome, né? Parham, fundou o movimento da fé apostólica. Esse camarada aqui, esse Parham, fundou o movimento da fé apostólica, com foco na evangelização. Então, o movimento da fé apostólica, a fé dos apóstolos, o ensino dos apóstolos e o foco pregar para todas as nações, pregar, evangelizar os povos. Então, os alunos desse camarada aqui, eles estudaram o Atos capítulo 2. O que aconteceu? Foram batizados no Espírito Santo. Aí em 1901, um ano depois, lá em Houston, no Texas, um pastor, William Joseph Seymour, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, lá de Parham, né? Esse pastor, esse Seymour, foi atraído pelo movimento de Parham lá, e o que aconteceu? Ele recebeu também o batismo no Espírito Santo. Aí, 1901, é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Então pensa bem o quanto tempo as pessoas ficaram lá embaixo, levando uma vida morna. Pensa bem, foi muito tempo, não foi? Então 1901 é considerado. Aí 1906, esse Seymour, ele foi para a Califórnia. Aí ele começou a pregar a mensagem pentecostal, a mensagem de Atos 2, a mensagem que deve ser pregada. Ele começou a fazer isso. Aonde que ele fez? Na sua própria casa. Mas aí as reuniões começaram a trazer muita gente e o local não comportava todas as pessoas, começou a ficar pequeno o lugar. Saiu para as ruas para procurar um novo prédio, um novo local, descobriram um salão abandonado. Sabe aonde?
Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Aqui, nesse lugar, ele fundou a Missão Evangélica. Rua Azusa, lembra desse nome aí? Onde surgiu o grande reavivamento que passou para o mundo inteiro, que impactou o mundo inteiro no século XX? Pois é, foi nesse lugar aí que esse camarada Seymour, ele implantou ele montou uma igreja e começou a divulgar o evangelho, a mensagem pentecostal, a que nós precisamos pregar. O resumo desse tópico diz que grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram raízes para o avivamento pentecostal. O terceiro tópico fala sobre os avivamentos mudam a história. Primeiro subtópico, impactos no mundo. Então, os maiores avivamentos no mundo, eles trouxeram impactos profundos. Aonde? Na política, na economia e também na cultura. Avivamento espiritual traz tudo isso aí, traz mudança nessas três áreas também. Elas também são envolvidas pelo avivamento. Um exemplo que eu quero citar aqui ocorreu nos Estados Unidos da América. Então, num contexto de racismo naquela nação, vocês sabem que nos Estados Unidos o racismo é muito forte, apesar de todas as leis que nós temos aqui no Brasil, lá também tem leis, tá bom? Mas o racismo lá é muito forte naquela nação e anteriormente era muito mais do que é hoje. Hoje ainda tem, mas antigamente era muito pior. Então, nesse contexto aqui, eles contemplaram vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo, juntas, todas elas juntas. Então você vê, é preto, é branco, é azul, é amarelo, não importa, estava todo mundo junto louvando a Deus. O que diz Efésios 2,14? Porque Ele é a nossa paz, Ele, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, ou seja, de judeus e de gentios, Ele fez a igreja. O judeu aceita Jesus, vira igreja. O gentil aceita Jesus, vira igreja. Então, de ambos os povos, ele fez um. Valdecir, mas nós estamos falando de conflito racial. Mas só um verdadeiro avivamento espiritual pode promover remover o pecado da divisão de qualquer espécie. Somente isso, não existe outra forma. O segundo subtópico fala da geração depois dos avivamentos. Então, em várias partes do mundo, os avivamentos eles provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente eles não perduraram. Por quê? Porque as pessoas que Deus levantava para trazer esse avivamento, passavam um tempo, elas morriam, porque todas as pessoas morrem. Eu vou morrer, você vai morrer, nós vamos morrer. Não sei se você sabia, mas essa é uma verdade que eu preciso te dizer. Um dia nós vamos morrer. Se o avivamento vier pelas nossas mãos, ou através de nós, se Deus quiser nos usar para que esse avivamento aconteça, um dia nós vamos morrer. O que acontece? O que acontece é que quando essas pessoas eram levantadas por Deus, o avivamento, a igreja começava naquele Pentecoste, aquela coisa maravilhosa. Essa pessoa morria, a igreja começava a voltar no seu período de mornidão, começava a ter um período de decadência. E acontecia que em muitos lugares a chama chegava até a se apagar. É verdade, acontecia. Isso é história, isso está dentro da nossa história, da história da igreja. Isso tem acontecido. Tem acontecido até na atualidade. Provérbios 26:20 diz: sem lenha o fogo se apagará. Então olha só, esse versículo, se eu ler inteiro aqui, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Então o contexto do versículo vai falar sobre contenda, mas nós podemos usar essa primeira parte do versículo aqui para falar do avivamento. Por quê? Porque é uma realidade. Sem lenha o fogo se apagará. Sem combustível o carro não anda. Então precisa ter o combustível. Para que haja o avivamento precisamos de lenha, precisamos do fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas para poder manter. Não é só hoje, não é só amanhã, não, é todos os dias. Tem que haver uma constância. Não é, um dia eu estou cheio, outro dia eu estou vazio. Irmão, eu posso estar alegre num dia, triste no outro, mas eu tenho que estar cheio o tempo todo. Eu tenho que estar transbordando do Espírito Santo o tempo todo. Então preciso abastecer todos os dias. Tem dia que eu vou dobrar meu joelho para orar e eu não sinto nada, mas eu preciso orar, eu tenho que orar. Como cristão, há uma necessidade de oração. Por quê? Porque eu preciso alimentar o meu espírito em detrimento da minha carne. Minha carne eu não alimento todo dia, eu não tomo café, eu não almoço, eu não janto. Você também não faz isso? Pois é, nós alimentamos a carne. Quando eu estou triste eu alimento a carne? Alimento. Quando eu estou alegre eu alimento a carne? Alimento. Então quando eu estou triste eu preciso alimentar o espírito. Quando eu estou alegre eu preciso alimentar o espírito. Todas as condições, todos os dias eu preciso alimentar o meu espírito. Desculpa. Então, o Deus de John Wesley, de Charles Finney, de William Seymour, ele é o mesmo, ele não mudou.
o Espírito Santo deseja nos avivar, deseja me avivar e deseja avivar você. Ele pode fazer de maneira conjunta, mas ele pode fazer de maneira individual também. Ele pode fazer simplesmente mas a minha igreja não está avivada. A sua igreja pode não estar avivada, mas você pode estar avivado. Você pode buscar, você pode ser um instrumento que Deus use para que avive a tua igreja, avive a tua comunidade, avive o teu bairro, avive a tua cidade, avive o teu estado, avive o teu país. Você pode ser o instrumento da mesma forma que eu também posso ser o instrumento. Então, não se preocupe com os demais. Se preocupe sim em ajudar os demais, mas não se preocupe se os demais não estão fazendo. Você tem que fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso colocar em prática. Lembrando, nosso Deus é o mesmo. Aquele que levantou John Wesley, os heróis da fé do passado, os heróis da fé lá de Hebreus 11, ele continua o mesmo. E ele pode nos levantar e nos usar conforme a sua misericórdia, conforme a sua boa vontade. O resumo desse tópico diz que, ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos: cultural, político e econômico. E a nossa conclusão: Deus quer fazer, Deus quer operar, Deus quer avivar, mas ele quer promover um poderoso avivamento espiritual. É isso que Deus quer. Só que nós é que precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos buscar os dons espirituais. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos insistir. Nós precisamos persistir. Amém, meus queridos? O Salmo 33:12 diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, suas finanças, seus negócios, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.